Fala, galera! Oiê! Começar nosso vídeo aqui da capital do Líbano, Beirute, bem na frente desse silo aqui, ó. Quem lembra, há 5 anos atrás teve uma explosão feia aqui na capital e sobrou só os restos ali do silo. A explosão foi bem aqui, ó, aqui fica o porto. Nós vamos passar agora na parte que foi mais afetada da cidade, ó. Tem vários prédios bonitos aqui, ó, vários já foram reconstruídos, restaurados, tem vários que tá só o esqueleto, vários que estão detonados, não sabemos se... provavelmente é da época, né? Tem alguns prédios que ainda eram da Guerra Civil do Líbano, mas a maioria dos destruídos acho que foi da explosão. Aqui, ó, tem um viaduto, é interessante até mostrar, porque tem uma rua aqui e ela não dá em nada. Aparentemente era um estacionamento. Talvez fecharam por causa da explosão, talvez ficou condenado alguma coisa ali, colocaram arame farpado. Tem um carro tudo detonado. Essa parte aqui parece filme de apocalipse zumbi, essas coisas, né? Também, eu tava pensando na verdade naqueles filmes que retratam Nova York, sei lá, na década de 60, não sei. Ou Nova York no futuro, né? É, mas é um negócio bem de zumbi. Eu acho que pra trazer pra moda dos dias de hoje é um negócio meio de cidade abandonada, assim. Bom, vamos subir aqui pro bairro, aqui ainda falta um pedaço da calçada. O Líbano é um país que já estava com a economia arrebentada nessa época e essa explosão piorou a situação ainda, então eles não tiveram muito dinheiro para reconstruir as coisas, então tem muita coisa que ainda tá precisando reconstruir. Mas esse é um bairro bastante bom, apesar de tudo, apesar de ser o mais afetado, vocês vão ver que ele é um bairro bonito. Aqui tem bastante restaurante, tem uma vida noturna legal. Se a gente estivesse passando aqui há 5 anos, logo depois da explosão, ia estar tudo sem vida. Falaram que estouraram todos, não ficou um prédio com um vidro inteiro, que todos os vidros arrebentaram. E que a explosão foi tão forte que sentiu 10 quilômetros lá pra dentro da cidade. Então foram muitas e muitas ruas aqui da cidade que se você passasse aqui ia estar muita coisa caído na rua, assim, vidro, estrutura fraca, carro tudo com os vidros estourados. É, inclusive o país vizinho aqui chegou a registrar terremoto, né? Registrou ali uma oscilação, achou que era terremoto. Olha só, aqui dá para ter uma vista ali, ó. Aqui tem até uma explicação dizendo que graças ao silo que sobreviveu ali, que melhorou, o silo absorveu um pouco da explosão, senão teria sido pior ainda. Essa história da explosão é cheia de controvérsias, tá? Tinha um navio levando nitrato de amônia, que é extremamente explosivo, da Geórgia e até Moçambique. E parou aqui, aí deixaram a carga aí e falaram, precisamos dar uma manutenção no barco, tem como deixar aí. Conseguiram autorização e ficou abandonada a carga aí. Ninguém queria responsabilidade, o exército falou, não, isso não é problema meu. E foi ficando, até que uma hora explodiu. Não se sabe o motivo da explosão, tem várias teorias também, mas o fato é que toda aquela carga, que era muito perigosa, explodiu. E esse nitrato, como estava armazenado, era assim, qualquer um que olhasse sabia que podia acontecer uma tragédia. Porque junto tinha tipo coisas de pirotecnia, tinha fogos, né, fogos de artifício. E foi, inclusive que no começo começaram a escutar o barulho dos fogos e depois explodiu os nitratos lá tudo. Foi um misto aí de incompetência, talvez corrupção. Tem várias histórias, tá? É bem complexo, não vamos entrar nelas, quem quiser tem vários documentários falando, mas vamos ver aqui como ficou a cidade, ó. Aqui tem um monumento, a gente nem passou aqui ainda, provavelmente era um monumento antigo aqui que ficou só os destroços. Olhando ali eu achei que era uma praça aqui que tinha sido destruída, mas na verdade fala que o monumento foi criado depois da explosão mesmo, que ele pegou cimento velho que caiu, os vidros são da explosão também, ele colocou aqui, só que tá tudo descuidado, né? Eu acho que era para dar uma impressão de destruído, a galera achou que estava destruído e largou, ó. Jogaram lixo e tal, tem um monte de mato crescendo. Acho que teve uma ideia e acabou sendo abandonado de verdade, capaz. E aí eu acho que nem os serviços públicos estão passando aqui para limpar, né? Porque tá bem sujo aqui. E ó, o silo tá ali, ó. A gente tá exatamente em frente onde aconteceu toda a explosão. O Líbano, nesse momento, está passando por uma transição monetária, vamos dizer assim. Agora eles começaram a aceitar dólar em todos os cantos. E a gente acha que talvez ele esteja um pouco perdido enquanto cobrar as coisas. Por exemplo, aqui custa um minuto custa $1 para você usar o balancinho. Será que é zoeira isso aí? Não sei, mas assim, é bem caro, né? Olha os carros aqui, ó. Aqui dentro tem um Fusca azul,
Aqui tinha uma inflação muito grande, a moeda desvalorizava todo dia, assim, e aí o governo resolveu fixar, né? Fixar o valor lá. Não vai desvalorizar mais, vale tantos dólares e acabou. Aí para manter isso, eles não permitiam que a pessoa fosse lá e comprasse dólar. Então começou a surgir um câmbio paralelo. A pessoa via um turista, vai trocar dinheiro? Não, não troca no banco aqui, eu te dou, eu pago mais, eu pago mais. E assim foi subindo porque todo mundo queria comprar dólar para ter em casa, porque se guardasse o dinheiro daqui, ele ia desvalorizando, a pessoa ia perder. Então, todo mundo queria ter dólar e começaram a pôr o preço em dólar também, para não ter que mudar o preço todo dia. E aí, uma hora falaram, já que a gente guarda dólar e tá pondo os preços em dólar, vamos usar todo o dólar de uma vez. Só que aí eles não estão usando somente o dólar. Você vai no supermercado, por exemplo, tem coisas em dólar, o valor está descrito em dólar, e tem coisas descritas no valor da moeda daqui. A gente mesmo quando chegou, a gente foi comprar um negócio lá, tava no valor da moeda daqui. A gente perdido, acabamos pagando quase R$100 num negócio assim de morango, porque a gente achou que tava barato, a gente não soube fazer a conversão. A gente confundiu um zero ali, né? A gente achou que era R$10, era 100. E 1 quilo de morango. Então, podia colocar logo tudo para dólar, que aí facilitava a vida do turista, pelo menos. Ó, aqui tem uma casa bonitona, restaurada. O carinha, inclusive, está trabalhando na restauração agora. Ficou bem legal essa casa aqui. Aqui tem um hospital que foi reconstruído também. Inclusive, na plaquinha aqui tem as pessoas que ajudaram a reconstruir. O Rotary Club. Não sabemos bem o que é isso, mas a gente sempre vê eles nas rotatórias das cidades, né? E no dia da explosão, eu acho que são vários hospitais que tem aqui perto, né? E conta que a galera ficou andando aqui de um hospital para outro hospital, de um hospital para outro hospital. Teve hospital que foi super, como que fala, danificado, e que a sorte é que havia alguns hospitais perto, coisas de 2 quilômetros de um para o outro, e aí a galera saía para conseguir tentar atendimentos que foram afetados pela explosão. Foram aí cerca de 200 mortos, até se você olhar os vídeos da explosão e tal, você ainda fala, né? Nossa, eu achei que ia ser pior até. Mas aí milhares de feridos, né? Muita gente assim perdeu o olho, ficou com queimadura, perdeu membros. Ó, tem um prédio altão aqui no meio, esse que deve ser novo. Ele tem uns números aqui na fachada em árabe, ó. Eu acho que vai até o 40. E a gente comentou no vídeo anterior, né, que aqui tem muito problema de queda de luz, a luz pública cai. Ali tem um gerador, acho que está desligado. Quando a gente desceu ele estava ligado, agora desligaram, deve ter voltado a luz pública. Ele deve alimentar essa quadra. São várias horas que fica sem a luz pública, então a galera já tem gerador mesmo, ou tem no prédio, ou então deve ser uma companhia privada, talvez, que oferece ali para um quarteirão. A gente já passou por alguns países, no Caribe acontece muito isso, de eles ficarem sem energia. Mas geralmente cada casa compra o seu próprio gerador. E aí é um barulhão danado, você passa nas ruas, parece um monte de moto. Assim, aqui não, aqui eles arrumaram nessas empresas que devem fornecer para o quarteirão e ele é bem mais silencioso. Ó, aqui ainda estamos no bairro, tem umas casas mais antigas aqui, arquitetura bonita. Aliás, muitas partes aqui lembram o Brasil, acho que principalmente pelas pessoas, né? As pessoas se parecem assim, o rosto, e se vestem igual brasileiro também. A gente comentou também quando a gente chegou que tem muito libanês no Brasil, que acho que tem mais libanês no Brasil do que aqui no Líbano. Então, eu acho que essa mistura é o corpo, é o rosto, é o jeito. Tem alguns momentos que a gente fala assim, podia estar em São Paulo, tá perfeito. Se me jogasse na rua, mandasse eu abrir o olho e olhasse, tirando a arquitetura, né? A arquitetura muda, mas de olhar para uma pessoa a gente ia falar, não, tô em São Paulo. Tá bom, amor, eu vou dar a oportunidade de vos contar para todo mundo quem é a libanesa mais famosa que você conhece. Não conheço. E continuando no caminho, ó, a gente tá a 1 quadra, né? Tá aqui atrás o porto, ó. Aqui continua tudo sem vidro. Deve ser do jeito que ficou no dia da explosão. E viemos aqui para outro canto da cidade. Essa parte aqui não é muito turística, pouca gente vem. Mas talvez tinha uma parte nobre, tem uns prédios bonitos aqui, ó. Parece até Moema, né? O estilo dos prédios de Moema. Tem cara de ser um por andar, né? Ó, parece que é coisa fina mesmo aqui. Tem um sala gigante ali.
Aqui tem umas vistas legais do mar Mediterrâneo, esse aqui é o mar Mediterrâneo, né? Ali tem um farol, mas a gente veio até aqui, a gente andou 5 quilômetros só para mostrar esse prédio aqui, ó, que é o prédio mais fino, mais estreito daqui de Beirute. Olhando aqui, ó, ele parece um prédio normal, né? Tá abandonado, mas parece tudo tranquilão. Mas vou chegar ali na esquina para mostrar. Mas olhando por esse ângulo, olha a grossura dele. Agora eu entendi, eu tô pro Renan. Ué, amor, eu não tô entendendo por que esse prédio é fino. Ele é isso aqui, ó, ele é um poste mesmo. Tem uma sacada aqui, aí ali pra trás ele fica mais gordinho, mas... Ele é assim, né? Ele é na diagonal, assim. Mas chega ali, ele não é muito grande, não. Mas ele começa bem pequeno, abre um pouquinho só. Olha. Ó, vamos chegar ali perto, ó. Encosta ali na parede pra mostrar a largura dele. Não cabe uma cama de assim. Ó, essa janela aqui, acho que dá pra ver, ó, a janela e a parede já é quase grudada na janela, cabe uma pessoa assim, de lado só. E o motivo desse prédio aí foi uma briga de 2 irmãos, foi uma vingança de um dos irmãos. Que acho que o pai tinha um terreno aí com o tempo ele foi sendo picotado aí para passar a rua e tal, a prefeitura pegou umas partes, vendeu outras, e aí ficou de herança para 2 irmãos. E para dividir em 2 era pior ainda, né? Era mais difícil ainda. Aí um dos irmãos meio que passou a perna no outro, né? Deixou a pior parte para ele, falou: "Ô, você vai ficar com essa parte aqui da frente, olha que legal". Aí o cara viu, né, a partinha estreitinha, falou: "Ah, é? Então eu vou me vingar também". Aí ele pegou nessa partinha estreita dele e criou um prédio alto para tapar a vista do irmão, que o irmão ficou com um terreno grande atrás, e diz que ainda colocou um bordel aí dentro para cair o valor da zona aqui. E tá aí até hoje. E aí parece que pelas leis novas aqui de Beirute, né, como ele é muito pequeno, aí não, se derrubar ele não dá para construir nada, então perdeu o terreno. Aí é melhor deixar o prédio aí do jeito que tá do que derrubar, senão não vai servir para nada mesmo essa área. Aqui a outra ponta do prédio, aqui ela é um pouquinho mais larga, né? Que bem nesse cantinho dá pra ter uma casa meio normal, né? Vai ser estreita, mas ela ainda é bem pequena, ó. Pra ter noção aqui, essa é a parte maior, né, do prédio. É do tamanho desse carro de lado, ó. Então não é muita coisa, não. E será que esse aqui era o terreno do irmão malandrão, né? Segundo a história aí. Pode ser, porque ele fechou completamente a vista. Construiu um prédio aqui, mas não adiantou. E nós estamos aqui agora num lugar que na época da Guerra Civil Libanesa era chamado de Linha Verde. Era trincheira aqui. Pro lado de lá ficavam os cristãos e pro lado de cá ficavam os muçulmanos. E aqui era, digamos, uma fronteira entre eles. Essa guerra é uma das guerras mais complexas que eu já estudei. Envolve muitos fatores externos, muitos interesses de outros países. Costuma ser resumida a uma guerra entre cristãos e muçulmanos, mas é muito mais complexa que isso. Eu vou tentar resumir aqui de uma forma para dar um panorama geral, mas saibam que ela é muito mais complexa. A gente até queria fazer um tour aqui, a gente sempre faz um walking tour, que chama, né, para aprender a história, só que não tinha grupo. A gente entrou em contato com as agências e eles falaram: "Ah, não está fechando o grupo porque tem pouco turista". Então a gente não conseguiu, mas estudamos bastante, vamos tentar resumir aqui. Chamavam aqui de Linha Verde porque, por ser essa área, né, de troca de tiro, ninguém morava aqui, ninguém cuidava da região, cresceu mato. Olhem esse prédio aqui, ó. Vamos achar uma imagem, colocar aqui, ó, de como era durante a Guerra Civil. Antes ali da Primeira Guerra Mundial, toda essa região aqui pertencia ao Império Otomano. Até uma curiosidade, muitos libaneses foram para o Brasil nessa época do Império Otomano. E os libaneses não são turcos, só que como no passaporte deles vinha escrito Império Turco Otomano, a galerinha não sabia diferenciar, chamava de turco. Então é por isso que no Brasil chamam libanês, chamam árabe de turco, mesmo eles não sendo da etnia turca. Mas enfim, com a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano acabou colapsando e a Europa resolveu se dividir aqui, principalmente ali Inglaterra e França, né? Dividir o Oriente Médio segundo os interesses deles. E a maioria dos problemas que tem hoje aqui de conflito na região foi por conta da divisão mal feita que eles fizeram. Essa região do Líbano ficou com a França e aqui nessa região a maioria da população era cristã maronita. Maronita é um ramo do cristianismo que era muito popular aqui. E a França resolveu criar um estado cristão aqui, um estado maronita. Para isso eles criaram uma lei aqui que o presidente do Líbano sempre ia ser um cristão maronita, obrigatoriamente. O primeiro-ministro sempre seria muçulmano sunita, um dos ramos do Islã. E o presidente do parlamento sempre seria um muçulmano xiita, outro ramo do Islã.
Essa divisão não agradou todo mundo, foi ali a semente do problema, mas a coisa foi levando. Os muçulmanos eram minoria, então reclamavam ali que não tinham muita participação, mas estava tudo sob controle no começo. O problema mesmo foi com a criação do Estado de Israel, que aí muitos palestinos foram expulsos das suas terras e depois Israel começou a ter muito conflito com os países vizinhos, né? Eles atacavam Israel, Israel revidava, teve a Guerra dos 6 Dias, que Israel invadiu vários outros países vizinhos, invadiu a faixa de Gaza, Cisjordânia. Então muitos palestinos que estavam ali no meio da zona de guerra começaram a fugir para outros países e esses refugiados eram aí pessoas idosas, crianças, homens, mulheres, todo mundo, muitos iam para cá de forma temporária para tentar uma vida melhor ou para voltar depois. A gente estava andando numa zona rica ali, cheia de segurança. Segurança vieram, falaram que não era para filmar, não sei por que não pode filmar a área rica da cidade, mas sei lá, capaz que 90% do PIB do Líbano tá ali. A gente passou ali no estacionamento, só tinha de Porsche para cima e tá lotado de segurança aqui. Mas enfim, esses palestinos que iam para cá, a maioria era muçulmano, né? Tem alguns palestinos cristãos também, mas a maioria era muçulmano e a população muçulmana começou a crescer muito. E a galera já começou a falar, né? Olha só, já tem mais muçulmanos, já podemos ter mais representação no estado. E junto com esses palestinos que saíram da região aí fugindo da guerra, fugindo dos ataques para tentar uma vida melhor, muitos também vieram e começaram a se organizar como milícia para atacar Israel e tentar recuperar a terra deles. Esses grupos rebeldes se formaram ali primeiro na Jordânia, depois vieram para cá e começaram a ficar muito fortes, começaram a ficar muito grandes e começou a ter rixa entre eles e Israel. E aí a população aqui, muitos locais aqui, principalmente a população cristã, começou a não gostar, né? Falou, já tá vindo muita gente para cá, ainda vão arranjar treta da gente com Israel, a gente não quer treta. E aí o governo também começou esses grupos ficaram mais fortes que o próprio exército aqui, né? Então não dava para bater de frente. Numa tentativa de evitar uma guerra civil, o governo fez assim, ó, falou, ó, milícias, vocês podem se organizar, mas vocês não têm nada a ver com a gente, vocês usam o território aqui, faz o que vocês quiserem, mas seja um estado paralelo, não envolvam a gente na história. E isso fez a população cristã ficar mais braba ainda, falar, como vai ter um estado paralelo? E se eles crescerem, daqui a pouco eles vão tomar o estado inteiro? Não dá. Muitos começaram a se organizar em milícias cristãs também. E logo esses grupos começaram a se estranhar, começou a dar muito conflito. E o estopim mesmo aconteceu em 1975, quando um grupo de milicianos cristãos mataram os palestinos, atacaram um ônibus que estava com civis palestinos, mataram todo mundo e aí começou, foi o estopim para a Guerra Civil. Esse evento não foi o primeiro, não foi isolado, foi inclusive uma resposta a uma outra troca de tiro que teve, mas essa aí foi o que faltava ali para declarar a guerra mesmo, para falar, agora oficialmente estamos em guerra. E estávamos aí num período de Guerra Fria, né? Então várias outras nações começaram a se meter aqui também para reivindicar seus interesses. Então aqui virou uma guerra de correspondência, um palco de guerra entre outras nações que não tinham coragem de se enfrentar, então se enfrentam no país dos outros. Israel passou a dar apoio para as milícias cristãs, para o governo cristão, para eles derrotarem os palestinos aqui de dentro. Já a Síria ajudava os dois lados, de vez em quando ajudava um, de vez em quando ajudava outro. A Síria não tinha interesse por nenhum lado, a Síria tinha interesse que o Líbano se destruísse inteiro para ela poder invadir e anexar o Líbano. Nesse meio tempo surgiu o Irã também apoiando ali uma minoria xiita, que para o Irã era interessante ter uma base aqui, para eles atacarem Israel de longe do território deles. Foi nisso aí que surgiu o grupo Hezbollah. E para concluir, a paz só chegou ali em 90, então foram 15 anos de guerra, de destruição, de muitos massacres contra inocentes dos dois lados. O Líbano terminou destruído, a economia colapsada, está colapsada até hoje. Para o acordo de paz, os muçulmanos conseguiram mais direitos, mais participação no Estado, mas aquela regra inicial do presidente sempre ser maronita continua até hoje. E só para concluir aqui sobre o processo de eleição, o cidadão daqui, ele meio que vota no deputado, aí os deputados se juntam, escolhem o presidente meio que nomeia o primeiro-ministro, enfim, é muito complicado, é muito diferente da do Brasil e é difícil de entender e de explicar, mas o cidadão daqui não vota diretamente no presidente. Aqui é uma democracia parlamentarista, uma democracia aí contestada por causa de corrupção e tal, mas oficialmente é um Estado democrático, a pessoa tem participação, tem a divisão dos poderes certinho, e as cicatrizes da guerra continuam até hoje. Isso aqui, ó, é chamado de ovo, tá aqui bem na divisão, né? Aqui era a linha verde que a gente falou, e isso aqui era um cinema moderno, você pode ver que era um estilão legal.
Essas construções aqui são bastante controversas, tá? Tem gente que fala que tem que ficar aí porque é história mesmo, para lembrar da guerra. Outros falam que tem que derrubar porque fica enfeiando a cidade. Mas, enfim, também não tem tanto dinheiro assim para investir em reconstruir essas obras. E olha aqui como eles marcam o nome da rua aqui, ó. A gente tá lá em cima escrito Sector 26 e embaixo está escrito Rue 67. São esses traços, né, da época que a França dominava aqui, eles estão aqui muito presentes até hoje. Inclusive, que Beirute foi considerada antes da guerra, né, a joia do Oriente, a Suíça do Oriente Médio. E era chique falar francês. A galera falou, sou rico, vou falar francês. E diz que ainda hoje, aqui, pelo que a gente entendeu, o árabe é o básico, mas você pode optar pelo francês. Na escola você opta por estudar francês ou inglês. E diz que muita gente escolhe o francês porque o francês é o chique. Então, se você quer mostrar que você é da burguesia, que você é super elite, você vai falar francês. Vou mandar aqui agora pela parte turística da cidade. Essa aqui é a mesquita, a gente já gostou bastante. Essa aqui é a igreja maronita, que aparentemente está aberta, então vamos visitar. Dá para entrar, acho que não está acontecendo nenhuma celebração, então não tem problema de entrar. Olha que igreja linda! Meu Deus, essa igreja é linda! E ali no altar tem uma foto de São Jorge, ele está em cima do dragão, do cavalo. Aqui a imagem do São Jorge. O São Jorge é o padroeiro de Beirute. Algumas das igrejas maronitas rezam a missa em aramaico, parte da missa pelo menos em aramaico, que era o idioma que Jesus provavelmente falava, o idioma que ele falava com a Maria, com o José, provavelmente era o aramaico. Então, se a gente tiver a oportunidade de participar, a gente quer gravar como seria uma missa na língua de Jesus. Essa região é muito interessante. A gente tem a mesquita na esquina, a igreja pegada na mesquita e aqui a gente já tem ruínas da época dos romanos. E logo aqui do lado tem essa rua bonita aqui, ó, que é chamada de Étoile, ou para ser mais chique, Étoile, que é estrela em francês. O nome da praça que fica ali embaixo é a Praça Étoile. Porque essa região aqui ela tem o formato de uma estrela, tá? Ali o meio e as pontas aqui saindo. Tem bastante militar nessa região aqui, ó. Tem o carinha do exército ali atrás. A situação ainda é complicada, né? A guerra civil acabou relativamente pouco tempo e ainda está com conflitos com Israel aqui. Mas uma coisa que a gente achou curiosa nessa rua aqui, ó, é que ela é bonita, ela é provavelmente bem restaurada, né? Que deve ter ficado destruído também. Só que os comércios não funcionam, ó. Você olha aqui, não é que seja fim de semana, feriado, nada disso. Simplesmente não tem nenhum comércio aberto. Ó, pra cá, sim, parece até meio abandonado. É curioso que acho que a parte mais bonita da cidade aqui, né, mais turística, tá abandonada. Pra não dizer que tá tudo abandonado, tem um restaurante funcionando aqui e um na esquina, mas isso aqui era pra estar cheio de coisa. Não sabemos, a gente pesquisou aqui, não achamos informação de por que tá vazio, se talvez seja muito caro aqui e não vem tanto turista para justificar. A gente leu também que houve protestos aí, não sei se aqui é lugar de fazer protesto e a galera do comércio tem um pouco de receio. Não sabemos, mas o fato é que a parte mais bonita da cidade está a maioria das coisas fechada. Ó, a Praça do Relógio aqui, ó, o relógio é um Rolex, inclusive. Essa área aqui parece muito França mesmo, parece muito Paris. Talvez o que destoa um pouco seja a cor, né? Acho que a cor é bem característica do Oriente Médio, essa cor marrom, nude. Não sei. A gente estava falando esses dias porque tá existe uma tendência de moda neste momento de tudo ser nude. Então você vai usar com uma cor marrom e bege, ou você vai usar branco e bege, branco e marrom. Esse momento o mundo ele está indo para essa tendência nude, vamos dizer assim. E aí a gente estava brincando que o Oriente Médio já está nisso há muito tempo. Os caras já estavam na tendência há muitos anos atrás. É nude porque é cor de gente pelada? Amor, eu não sei porque é nude. Porque quando manda foto, a galera não fala, manda nude. Pra não dizer que tá tudo sem vida, aqui numa dos ramos da estrela tem uma feirinha rolando aqui, ó. Aqui tá um pouco mais animado. Olha só o carinha do exército aqui na frente. Ó, ganhamos um alcorão de presente aqui na feira. Já é o segundo alcorão que a gente ganha, né? Diz que o alcorão tem que ser ganhado, né? E a gente tá vindo e mexe, a gente tá ganhando. Ó. Aqui é a plaquinha pra tirar foto no Eu Amo Beirute. Vai lá, pose pra foto.
Chegamos numa parte agora aqui de várias lojas, ó. Tem uma marca que eu só lembro da música dos Racionais, que fala assim, não sei o que lá do meu relógio, Tag Heuer. Eu lembro dessa marca por causa da música. Aqui do lado tá abrindo uma Zara, aqui tem um monte de loja. E já que a gente tá falando em dinheiro, vai lá, amor. Gente, no último vídeo tava uma crise pelo dinheiro daqui. Conseguimos umas notas libanesas. Essas notas valem bem pouco, tá? Essa aqui é de 50 mil. A maior que eles têm é de 100 mil, que vale pouco mais de $1. Então aqui é muito comum você pagar uma conta em dólar e se o troco for centavos ou pouco valor, eles dão na moeda local. Por exemplo, se você vai pagar uma conta que custou $42,50, você paga com uma nota de 100, provavelmente ele vai te dar o troco, uma nota de $50, talvez uma de $5 e o menorzinho ali, os $2,50 que falta, ele converte na nota daqui. Eu vou mostrar mais o dinheiro porque o Renan mostrou bem pouco das notas. E como eu gosto de ver nota, vai que vocês gostam também. Então, ó, aqui, esse aqui atrás. Atrás está o número em árabe. Esse aqui. Ah, esse aqui é o... Lá onde a gente estava gravando agora há pouco, lá atrás o Renan tava mostrando isso aqui toda hora. Quando a gente passa lá, é a Praça dos Mártires. Tem a estátua e aqui atrás desse tem... Esse eu não sei o que é. É o cedro do Líbano. E aqui eles são muito rápidos para fazer a conversão, tá? Você paga ali, ele já separa o dólar, a moeda daqui, te dá. E a gente só acredita, porque a gente não consegue fazer a conversão tão rápido quanto eles. E olha aqui, ó, a gente tem uma escada rolante para vir da parte de baixo da cidade para a parte mais alta. Isso aqui é quase um shopping, né? É um shopping a céu aberto, assim. Será que aquela parte que a gente passou lá, que as lojas estavam fechadas, eram lojas simples e aí tá evoluindo agora para loja chique? Tiraram a galerinha de lá e vão por loja cara agora? Ah, pode ser também. Ou a galerinha que funcionava lá, esse aqui começou a funcionar depois, eles saíram de lá e vieram para cá também. Teremos que voltar a Beirute daqui a uns anos para descobrir o que foi que aconteceu. Estamos andando agora aqui na área que seria o antigo setor hoteleiro. Era uma área chique aqui antes da Guerra Civil. Aparentemente está voltando a ser. Essa área aqui, os prédios são bem bonitos, mas era aqui que, quando aqui era a joia do Oriente, era aqui que a galera com grana vinha e se hospedava. Olha só os brinquedinhos que tem aqui, ó. Aqui acho que pode filmar também. Olha só isso aqui, ó. Lamborghini, uma Ferrari. Nossa, essa quadra aqui tá melhor que Dubai de carro, né? Quem quiser comprar um Porsche, aqui é o lugar. Estamos agora aqui no Yacht Club, ó. Aqui onde os milionários guardam os brinquedinhos deles aí. Isso aqui, será que a gente podia dizer que é tipo a praia de Copacabana daqui? A Copacabana de Beirute é aqui essa região que a gente tá? Deve ser. Ou seria o Leblon, não sei qual que é o mais chique do Rio. Pois é, tem a Barra também, né, que a galera fala, não tenho ideia, mas eu pensei em Copacabana porque eu acho que se chega um gringo e fala, ó, qual é um lugar fantástico, eu acho que eu falaria, vai pra Copacabana. E aqui tem vários hotéis que eram da época de ouro ainda, alguns continuam existindo, outros fecharam, mas nesses hotéis aqui, se você viesse aí nessa década de 60, comecinho dos 70, você encontraria aí cantores famosos, atores famosos, encontraria muito mafioso. O Líbano abriu a economia aqui, meio estilo Suíça. Você traz o dinheiro para cá, ninguém pergunta nada, então muita gente trazia dinheiro do crime para cá, para lavar aqui. E nesse momento de tensão, guerra fria, mafioso, você provavelmente encontraria muitos agentes secretos aqui. Esses aqui seriam aqueles hotéis que você viria aí, o James Bond iria estar aí, ia encontrar com uma espiã russa, não sei o que. Esse aqui seria um desses lugares. E esse prédio aqui, ó, que tá todo destruído, tá só esqueleto, é o Holiday Inn. Ele foi inaugurado aqui 1 ano antes da Guerra Civil, então ele durou bem pouco. Ele tá tão destruído assim, ó, porque ele era um prédio alto, ele era o prédio mais alto da região na época, então ele era muito importante estrategicamente. Teve até uma batalha aqui, conhecida pela Batalha do Holiday Inn, para ver quem que conseguia dominar mesmo, porque dominando um prédio desse, você domina uma grande área da cidade, porque você consegue pôr atiradores lá em cima. Então a galera se matava pelo domínio desse prédio aí, antes de as fronteiras ficarem bem definidas ali na área verde. Ó, desse ângulo aqui dá pra ver bem as marcas do prédio, ó, tudo destruído aí, a parte de concreto mesmo. Tá aí mais uma das muitas cicatrizes de Beirute.
E ali estava parado um caminhão-pipa, acabou de sair. A gente viu vários desses na cidade, vários desses parados na frente do prédio, abastecendo a caixa d'água. Não sabemos se está com falta d'água aqui, os prédios estão abastecendo manualmente. Mas isso aqui tá rolando em todos os cantos da cidade. Assim, a gente andou de uma ponta para outra e em todas as partes da cidade tem esses caminhões de água. Ó, esse aqui é um prédio chique, bonito e sendo abastecido, deve estar com falta de água mesmo. E para finalizar, tá aqui, ó. Essa aqui é a Praça dos Mártires, que a gente mostrou na nota do dinheiro. A gente achou que era grande, né? Olhando lá de cima, a gente sempre anda ali por cima, aqui é a mesquita. Olhando para baixo parecia ser grande, mas é pequena. Só isso aqui a praça. Mas tá aí, ó, uma homenagem a todos os mártires do Líbano. Esse monumento foi erguido antes da Guerra Civil, em homenagem às pessoas que morreram durante o Império Otomano, foram enforcadas aí. Mas o interessante é o detalhe aqui, ó, as marcas de tiro. Isso aqui não faz parte da obra de arte, tá? Não foi feito assim para dizer que os mártires levaram tiro. Isso aqui é porque essa praça ficava bem na linha de tiro mesmo. Então são tiros disparados aí, trocados durante a Guerra Civil. Ficou ainda mais emblemático o monumento com isso, né? Nessa estátua dá pra chegar mais perto aqui, ó, e aí dá pra ver melhor a quantidade de tiro que tem marcado nela. E na de cima também, olha. E é isso então, galera. Tá aí um pouquinho de Beirute e um resuminho dessa história pesada do Líbano. A gente pretende conhecer outras cidades aqui no Líbano, então, se tudo der certo, a gente vai sair pro norte, pro sul. E aí a gente achou interessante já começar aqui e explicar um pouco do que aconteceu. Porque aí, conforme vocês vão olhando as coisas, vendo as coisas acontecerem, vocês conseguem entender mais porque uma coisa indo para um lado, outra coisa indo para o outro, porque é da cultura. Mas é isso, bem-vindos ao Líbano. E é isso, galera. Até a próxima. Alô.